Nesse vídeo a gente vai falar de momento de inércia, que é um conceito imprescindível pra galera que tá tentando Olimpíadas. Cai muito. E eu lembro que no começo eu achava que era uma coisa difícil, eu não pensava, será que vale a pena estudar isso daí? Não vai cair? Primeiro, cai. Segundo, não é difícil. É exatamente o análogo de massa. Se tu acha massa difícil, você vai achar o momento de inércia difícil. Entende? Mas se você não acha massa difícil, não tem por que você pensar que o momento de inércia vai ser um conceito, vai ser um novo conteúdo mais avançado. Só porque ele é ensinado depois, isso não quer dizer que ele é mais complicado. Pode vir a ser complicado, mas tudo pode vir a ser complicado, tá? Então no começo eu vou mostrar para vocês uma questão motivacional do porquê que momento de inércia, para que serve esse momento de inércia. E é o seguinte, nós temos uma questão onde você tem uma rampa, tá? Nessa rampa nós temos uma esfera que está girando, que foi solta. Nós temos atrito, então ela vai descer rolando, tá? Eu peço qual que é a velocidade da esfera quando ela chegar lá embaixo. Se você tentar fazer, eu tenho quase certeza, se você não viu o momento de inércia, que você vai fazer mv ao quadrado dividido por 2 igual a mgh. E isso está errado. Não pode conservar energia dessa maneira nessa questão. Por quê? Porque nesse caso, tu tem que pensar que a esfera está adquirindo uma energia cinética rotacional. Ou seja, quando a esfera estiver aqui, ela vai estar girando, concorda? Se você tirar a esfera como se ela estivesse rotando, ela em si mesma, no seu próprio eixo, em torno do seu próprio eixo, a esfera vai estar girando. E se a esfera está girando em torno do seu próprio eixo, você tem que fazer uma força para parar, concorda? Você tem que gastar energia para parar, porque ela tem energia acumulada nela mesma, por mais que você não tenha velocidade nessa esfera, que se você fosse pegar a esfera está parada, sendo de gravidade e não está se movendo em relação à Terra, ela está rotando e, portanto, ela tem energia acumulada. E essa energia veio de onde? Veio de energia cinética, de energia potencial inicial. Então você vai ter que implementar essa fórmula para conseguir continuar usando-se conservação de energia. É disso daí, para resolver esse tipo de questão, que nós vamos usar o momento de inércia. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as questões que vocês fizeram até agora, antes de usar o momento de inércia, vocês tinham blocos em cima da rampa. Vocês não tinham objetos circulares, vocês tinham caixas. Isso é patético, cara. Na realidade, nada. Uma caixa, tu não põe uma caixa para rolar em cima de um plano, tu põe uma bolinha. Tu põe uma bolinha e aí tu vê na prática qual que é a velocidade com que ela chega lá embaixo. Por que que a gente sempre usou diabos de caixas? E o motivo é simples, porque não tem energia cinética rotacional, a caixa não está girando, entendeu? Todas as questões quase que você viu até hoje eram feitas com blocos. A partir de agora, a gente vai expandir esse conceito para objetos de outros formatos, como esferas. Entenderam? É para isso que vai servir. Vou começar então dando o conceito básico de o que é energia, momento de inércia. E vai vir exatamente do conceito de energia cinética que a gente falou anteriormente, tá? Nós sabemos que a energia cinética é igual a quê? Energia cinética é o somatório de mv ao quadrado dividido por 2. M do mi, d do objeto i e velocidade do objeto i, certo? Só que nós sabemos que para um objeto, nós sabemos que a velocidade i, ela é exatamente igual ao quê? Para um sistema em que você tem todos os objetos rotando, tá? Rotando com a mesma velocidade angular, nós temos que isso aqui é a somatório de mi vezes o raio ao quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado. Concorda comigo? Ou seja, se você não conhece notação de somatório, também não se preocupa, não precisa se preocupar com a notação de somatório, ela é desnecessária. Mas disso daqui nós estamos concluindo que o quê? Que a energia cinética pode ser escrita dessa forma: massa vezes raio ao quadrado, raio eu estou me referindo à distância do objeto até o eixo de rotação, vezes a velocidade angular com a qual esse objeto está rotando. Certo? É uma outra forma da gente escrever a mesma coisa. E nós vamos definir mr ao quadrado como sendo i. Na verdade, nós vamos definir o somatório de mr ao quadrado como sendo i. Ou seja, isso tem que ficar bem claro. Você pode escrever assim, caso você não conheça a notação de somatório. I é igual a massa
vezes o raio ao quadrado dividido por 2, ou de uma forma um pouquinho mais formal, mas não formal o suficiente para questões discretas, o somatório é igual a desculpa pelo que eu escrevi ali, I é igual ao somatório de MI vezes RI ao quadrado. Essa é a definição de I. E desculpa, galera, eu fiz bobagem aqui, esquece o que eu escrevi. Eu estava escrevendo energia cinética, tananã. Escrever de novo. Eu sei que I é igual a mR ao quadrado, ou, de forma mais formal, I é igual ao somatório de MI vezes RI ao quadrado. Agora sim, tá? Desculpa ali por antes. Nós sabemos que o momento de inércia tem essa definição, tudo bem? E isso vai nos gerar vários conceitos. Primeiro deles, I, momento de inércia, é o análogo rotacional da massa. Assim como velocidade tem o seu análogo como velocidade angular, a aceleração tem o seu análogo como a aceleração angular, nós temos que a massa tem o seu análogo rotacional, que é exatamente I. Tudo bem? Todas as questões que nós vamos ver a partir de agora, tudo vai começar a funcionar considerando-se o momento de inércia das coisas. Ou seja, se você tem uma questão em que você tem polias e você tem uma caixa, outra caixa aqui, por exemplo, você tem uma polia, se esse bloco começar a descer aceleradamente, nós sempre calculamos da forma equivocada as coisas, porque nós estamos desprezando que essa polia tem massa. E se a polia tem massa, ela tem momento de inércia. Ela tem raio, tem massa, então ela tem momento de inércia, ela vai pegar um pouco da energia para ela girar. Então a conservação de energia que muitas vezes a gente fazia é equivocada. Não pode. Aquilo que tu fazia com polias até hoje estava errado. Tava errado. Tudo que você sabia de física, cara, estava errado. Depois que tu começa a entender isso, certo? Vamos prosseguir então, só para deixar um pouquinho mais claro nesse vídeo, antes que estoure o tempo, como que a gente calcula coisas com momento de inércia. Eu vou citar o seguinte exemplo. Eu tenho uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Todas distando A de um eixo de rotação. Elas são todas interconectadas dessa maneira, certo? E aqui vale B, a altura. O que nós temos que fazer? Vamos chamar todas as massas delas de M, certo? Como é que eu vou fazer para mim descobrir qual que é o momento de inércia desse sistema? Momento de inércia é igual à massa do sistema, tá? Como é que tu vai calcular a massa do sistema? Tu não pode calcular o centro de gravidade, porque o centro de gravidade está aqui. Ele tem um raio R. Então como é que tu faz? Tu vai calcular o somatório de todas as partículas. O somatório dessa massa, que é MI, vezes o raio ao qual cada uma delas se encontra. Raio é sempre a distância entre o eixo de rotação e a bolinha, vezes o raio I ao quadrado, tá? Isso daqui é o quê? Massa vezes raio, massa vezes raio, massa vezes raio, massa vezes raio. 4 vezes a massa vezes o A ao quadrado. Disso nós estamos concluindo uma coisa que deveria ser relativamente óbvia. O quê? O B não tem influência nenhuma. Ou seja, a distância vertical entre os objetos não tem relevância no momento de inércia. O que é algo natural. Porque pensa o seguinte. Tu tem uma bola. Não, vou pegar um cilindro, é melhor. Tu tem um cilindro, certo? Eu quero fazer esse cilindro girar em torno do eixo central. Quanto mais distante ele tiver, concorda comigo que é mais difícil eu girar? É muito mais fácil você girar uma coisa pequena do que girar uma coisa grande, né? Tu tem que fazer muito menos força para conseguir fazer um objeto dar uma volta completa. No caso em que tu tem, digamos, um objeto aqui e tu tem uma bolinha presa num fio aqui, tu tem que fazer muito menos força do que se tivesse uma bolinha presa muito mais longe. Ou seja, faz sentido que varie com o raio. Quanto mais longe o objeto está, mais força você tem que fazer para que ele consiga completar toda a volta. Mais energia você tem que fornecer ao sistema. Agora, se você quer que Agora, se você tivesse que isso aqui fosse mais alto, por exemplo, fosse assim,
Qual a influência que isso teria para você fazer a rotação? Nenhuma, certo? Se você tem isso daqui estando mais alto ou se estivesse todos no mesmo centro, se as bolinhas estivessem assim distribuídas, não teria importância nenhuma, porque a altura com a qual elas se encontram ao eixo não tem relevância, certo? Se não era tão natural para ti, tenta pensar um pouco mais, faz algum exemplo aí na realidade, que isso tem que ficar bem claro. Fechou? Eu vou fechar aqui, no próximo vídeo a gente vai ver mais sobre momento de inércia com objetos contínuos, certo?